Verdade, verdade. Exatamente. A gente vai com o Dr. Fausto. Pois não. Só um segundinho, vou dar uns 30 segundos aí, a gente já entra. Tá ao vivo, tá bom? Não é gravado, não. Tá bom. Falar bobeira, falar bobagem, já era. Acabei de falar uma agora. Boa noite a todos que nos assistem pela nossa página no Facebook, do Grupo de Estudos Jurídicos da cidade de Jundiaí, região, com transmissão também pelo Instagram. Eu sou o Diego Araújo e ao lado está a ilustre mediadora, doutora Sheila Bardi, para que iniciamos mais um evento ao vivo, desta feita acerca do tema aspectos da violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente. Antes de tudo, eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos àqueles que proporcionaram a realização dessa live em ambiente telepresencial e que estarão contribuindo para o conhecimento na esfera jurídica, pois sem o esforço dos mesmos não seria possível a sua concretização. Primeiramente, eu agradeço ao Dr. Roberto Carlos Peroni, nosso mentor intelectual, apoiador dos nossos projetos, ao Dr. Alex Cavalcante, que sempre está contribuindo, entrando em contato com os nossos palestrantes, fechando nossas agendas, nossos agradecimentos, ao Dr. Michael Moreno, responsável pela divulgação nas redes sociais, mais conhecido como o Mago das Mídias, ao Dr. Alex Abate, pessoa de apoio incondicional que inviabiliza os nossos projetos, ao Dr. Marcos Casoni, aquele que fomenta nossas ideias com seu conhecimento e organizacional, e bem como também aos nossos apoiadores, os 5 comerciários, a Royal Business e Casoni Condomínios. E finalizando, para já adentrar no âmbito do tema, nossos agradecimentos ao público que direcionamos esse fórum, aos advogados, às advogadas, estudantes, operadores de direito, servidores do judiciário e ao público de modo geral. Pois bem, a partir de agora, eu passo a palavra para a doutora Sheila Bardi, que vai fazer os agradecimentos para o doutor Fausto. Muito obrigado. Boa noite, doutor Fausto. Boa noite, doutora Sheila. Agradeço por você ter aceito o convite e também parabenizo o seu trabalho junto ao Ministério Público aí na região de São José. E vou estar também fazendo a leitura do seu currículo. O doutor Fausto, ele é especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público. Ele também é mestre em Direito Difuso e Coletivo pela Unespes e doutor em Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor universitário e professor da pós-graduação em psicopedagogia. Com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, doutora Sheila, doutor Diego, doutor Roberto, doutor Alex Abate, Alex Cavalcante, Michael Moreno, e a todos que estão nos assistindo, né? Agradeço à doutora Sheila pelo convite, pela oportunidade de falar com o grupo de estudos. É sempre muito bom, eu sou entusiasmado com grupos de estudos, né? Porque é um ambiente de crescimento, né? De rejuvenescimento, de informação, de debate, e nós precisamos disso, né? Nós temos muitos temas em aberto ainda no nosso ordenamento jurídico, na nossa lida diária, que precisa de um aprofundamento maior, né? E somente através do estudo é que a gente pode, né, coletar elementos para que na hora da prática a gente tenha
mais alternativas e consiga vencer aí esses problemas de grande vulto que nós temos que enfrentar no dia a dia, né? Tanto advogados, promotores, juízes, defensores e os órgãos também extrajurídicos que acompanham, que trabalham conosco também na defesa dos nossos direitos, dos direitos que nós defendemos também. Então, é uma alegria estar aqui com os senhores, né? E vamos lá, então, para o tema. Já vamos entrar no tema já? É isso? Vamos. Muito bem. E dizer também que Jundiaí eu tive algumas vezes em Jundiaí, uma cidade muito bonita, muito parecida com São José dos Campos, é uma cidade muito agradável, tem alguns bons colegas aí, promotores, e quero saudar aí em nome do Dr. Rafael, doutora Ana Beatriz, a todos os demais colegas aí de Jundiaí, demais promotores brilhantes que atuam aí na comarca. O tema é violência intrafamiliar, contra criança e adolescente, né? É um tema duríssimo, né? Porque a gente, de cara, a gente pensa, como assim, né? Que aquele que tem que defender a família, né? E daqui a pouco esse mesmo é o primeiro a agredir, né? Só um minutinho, só. Live em casa é assim mesmo, né? Tem um filho aqui estudando direito também, está estudando, advogado, do time de vocês. Bacana. Então, tá aqui, tem 3 aqui, tem 2 advogados e um quintonista, um trio, né? Mas então, aí o que acontece, né? Aquele que tem que estar em casa, que tem que defender, né? Aqui é o primeiro na linha de batalha para defender o direito da criança e adolescente, e nós vamos falar da violência dentro desse âmbito, né? Quer dizer, a criança e adolescente, vamos começar pela criança e adolescente, né? Já agora nós estamos 30 anos do ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90, e a grande mudança do ECA, na verdade, a grande mudança veio com a Constituição de 88. O ECA vem e ele explicita a Constituição da República. E qual é a grande transformação que nós tivemos aí nesse cenário dos direitos da criança e adolescente, que nós vamos hoje não falar de um deles, né? Da violação de um deles. É a adoção da teoria, da doutrina da proteção integral, né? Nós trouxemos para o nosso ordenamento jurídico, em 88, com a Constituição, a doutrina da proteção integral. E o ECA, lá no artigo 1º, já vem dizendo, né? Essa lei cuida da proteção integral da criança e adolescente. Quer dizer, o ECA, ele incorpora essa doutrina constitucional, né, da proteção integral e explicita como que a proteção integral vai ser feita, de fato, né, no nosso ordenamento jurídico, com detalhes, com detalhamentos. E sepulta o Código de Menores, que era a lei que cuidava dos chamados menores, né? Que já com a Constituição de 88, essa lei antiga, o Código de Menores, já não tinha nem muitos artigos e muitos institutos sequer foram recepcionados pela nova ordem constitucional. Tamanha a divergência, né, que havia da nova ordem com o sistema antigo. E agora, qual é a grande marca da proteção integral, né? Se a gente fosse resumir numa frase, a proteção integral, ela transforma, quer dizer, ela reconhece a criança e o adolescente como sujeito de seus próprios direitos, sujeito de direitos, e não meros objetos de intervenção do mundo adulto, do adulto, né? Uma disputa de guarda se discute, na verdade, o direito da criança à convivência familiar, né? É o direito da criança que é o olhar principal, que está em jogo, a convivência familiar, que se dá através, por exemplo, da guarda, né? Que nós mudamos o enfoque. Na questão do ato infracional, por exemplo, o adolescente em conflito com a lei, autor de um crime ou contravenção penal, ou seja, de um ato infracional, ele tem que ser submetido a um sistema acusatório, com direito à defesa, advogado, né? O promotor tem que obedecer as garantias processuais, o juiz, as garantias processuais, lá do artigo 110, 111 do ECA. É praticamente um processo penal, né, na parte processual, acrescido de um viés também protetivo. Lógico que também é um viés de aflitivo, né? Por isso que tem as garantias processuais, as medidas também têm um cunho punitivo, mas em paralelo, né, um processo pedagógico.
Eu trabalhei com Código de Menores, né? Aqui, eu não sei se alguém aqui tem esse tempo de estrada, né? Mas eu trabalhei 2 anos com Código de Menores. E o Código de Menores, do adolescente autor de um crime, era submetido a um processo inquisitivo, inimaginável, né? Você tinha o promotor, o juiz, o advogado, se tivesse tudo bem, se não tivesse também, não tem problema nenhum, porque, na verdade, tudo era protetivo. Mas protetivo como? Ele ia para a Fundação Casa, quer dizer, para a FEBEM, né? Então, esse era um sistema antigo. Hoje, sendo criança e adolescente sujeitos de direitos, e isso foi reconhecido na Constituição e no ECA, não tem nem o menor cabimento você submeter alguém à privação de liberdade sem direito de defesa. Parece uma coisa assim, né? Simplória. Mas pouco tempo atrás não era assim. Por quê? Porque não era alguém, era um objeto um objeto de proteção que estava do outro lado, e não uma pessoa com seus direitos, né? Obrigações, inclusive. Então. Muito bem. Agora, esses direitos constitucionais, então, assegurados na Constituição, lá no artigo, especialmente no artigo 227 da Constituição, foram depois explicitados no ECA. Quem são os entes responsáveis pela tutela desses direitos fundamentais, né? Quer dizer, então você tem como ente subordinante, né, o adolescente e a criança. E ente subordinado, quem tem que cumprir esses direitos fundamentais, zelar por esses direitos fundamentais, Estado, sociedade e família, né? É o que está no 227 da Constituição Federal. O ECA, em rápidas linhas, o que ele faz? Ele disciplina esses direitos com pormenores e os instrumentos através dos quais Estado, sociedade e família vão tutelar, vão zelar por esses direitos fundamentais. Visto de cima, o ECA é mais ou menos isso, né? O Google Earth, assim, você for ver o ECA lá de cima, você vai ver que são a disciplina dos direitos, a disciplina de como se tutela esses direitos, dos instrumentos de proteção, né? Bom, Estado, sociedade e família, né? E dentre esses direitos fundamentais, nós temos vários direitos fundamentais, e não são muito diferentes, inclusive, dos direitos que nós temos como adulto também. Vida, integridade física, respeito, dignidade, liberdade, educação. Mas o adolescente também tem, a criança, alguns direitos especiais da sua condição de criança e adolescente. E também a forma de tutelar esses direitos, ela obedece a um outro princípio, que é o princípio, um dos princípios fundamental é a proteção integral, né? Um princípio colorado da proteção integral é a prioridade absoluta. Esses direitos são prioritários. Quer dizer, Estado, sociedade e família devem tutelar tais direitos com absoluta prioridade. E por quê? Por que criança e adolescente merece proteção integral com prioridade absoluta? E aí até em detrimento do adulto, em prejuízo do adulto, se for necessário. Porque são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, esse sujeito de direitos, criança e adolescente, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Daí a legitimidade de se proteger de modo integral e prioritariamente. Porque senão tudo seria inconstitucional, ofenderia a isonomia da Constituição. Por que pode diferenciar esse sujeito? Porque ele, em razão da sua condição peculiar de pessoa ainda em desenvolvimento, ele apresenta uma vulnerabilidade. Invariavelmente, a criança e adolescente, qualquer que seja a sua condição econômica, de status social, educacional, ela é vulnerável, reconhecidamente vulnerável, para a tutela dos seus próprios direitos. Lógico que essa vulnerabilidade, ela obedece também essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E é isso que é o difícil, muitas vezes, né? E que é o interessante, o bonito na legislação da infância e da juventude, porque esse mesmo direito à liberdade, à educação, à integridade física, que tem o bebezinho na primeira infância, ou na primeiríssima infância, tem o adolescente aos 17 anos. Mas o perfil de tutela desse direito e de exercício, de fruição desse direito, vai ser gradativo, conforme a condição peculiar de desenvolvimento. E isso pode refletir em inúmeras situações práticas. Por exemplo, a questão da liberdade. E aí a gente já vai começando a nos direcionar aí para a questão da convivência familiar. Porque criança e adolescente tem direito à liberdade, está lá na Constituição. Mas qual que é a liberdade que tem uma criança de 3 anos de idade?
Né? Então, o filho lá do doutor Diego, não sei se o doutor Diego tem filho, né? Ou o doutor Alex, de 3 aninhos de idade, doutor Alex, fala, papai, eu vou lá na pracinha jogar bola, 3 anos de idade, né? Mas não vai de jeito nenhum. Se o papai não for, o de 3 anos não vai sozinho na pracinha, a não ser que Jundiaí esteja um mar de rosa. O São José não dá para deixar sair sozinho na pracinha, assim, com 3 anos de idade, né? Bom, se tiver 17 anos de idade e falar que vai atravessar a rua e ir na pracinha para conversar com os amigos, você falar que não, vai ser complicado, né? Porque 17 anos de idade, ele é um adolescente, é um jovem, né? Ele faz um monte de coisa sozinho na comunidade, ele vai para a escola sozinho, ele sai à noite, ele vai para o cinema, ele tem namorada. E se você mantê-lo da mesma forma que você mantém o de 3 anos em casa, você está talvez até cometendo algum tipo de maus tratos, né? Uma contenção exagerada, enfim. E se você abandonar o de 3 anos, ou deixar o de 3 anos com a liberdade do de 17, você está cometendo talvez abandono de incapaz, né? Correndo o risco aí até de um processo criminal. Enfim, o direito é gradativo. E aí, nós vamos para o direito à convivência familiar. Nós vamos falar de violência intrafamiliar. O adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária. Está na Constituição. Ele é um titular de direitos, mas como ele está em condição peculiar de desenvolvimento, ele deve estar inserido, desde a sua primeira infância, no âmbito de uma família, para que essa família possa dar condições dele se desenvolver, de que essa condição peculiar de desenvolvimento se cumpra, e que ele se desenvolva com regularidade no campo físico, no campo emocional, no campo mental, no campo educacional, né? E assim por diante. Para que a família vai ser o primeiro núcleo social onde esse ser humano, sujeito de direitos, vai encontrar as condições para se desenvolver regularmente, ter uma vida feliz e ser um ser humano feliz e tendo seus direitos assegurados, né? Então, o direito à convivência familiar é um direito crucial, né? Da mais extrema importância. E veja que dentro do direito à convivência familiar, então nós vamos ter aí o ECA e vamos ter o direito de família inteiro, né? Do lado do nosso Código Civil. Vamos ter a Constituição da República. Nós vamos ver que dentro do direito à convivência familiar, o âmbito número 1 é a família natural. A família natural é a comunidade formada pelos pais, né, e seus filhos, ou pais casados, ou unidos em união estável, né, ou a família monoparental, que é um dos pais com seus filhos, ou você tem um grupo de irmãos, né? Você tem várias conformações aí de família, inclusive. Hoje o direito de família ele evoluiu muito também, né? Enfim, a família natural, família ligada pelo sangue ou pela afinidade, mas os pais com seus filhos e tal. E você tem a família extensa, prevista lá também no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 25, parágrafo único, né, que é a comunidade formada, são os parentes, né, da criança e do adolescente, mas não só parentes, são os parentes com quem ela tem afinidade, afetividade, vínculo de afetividade. Então, por exemplo, numa adoção, né, você vai colocar a criança para uma adoção que os pais já não... a mãe morreu, o pai está preso, é traficante, e vai buscar uma família, e aí você tem que procurar, se você tiver que procurar a família extensa, é porque já não tem família extensa, né? A família extensa não tem que procurar, ela já está lá. É um critério bom, né? Eu brinco com meus alunos aí que a família extensa é o pessoal do domingo, que junta domingo, né? Vô, vó, tio, aquele mais próximo. Aquele tio que a criança não tem afinidade, não sabe onde está, não interessa pela criança, não tem... Esse não é família extensa. A família extensa é a conjugação do parentesco mais a relação de afetividade e de afinidade. Então, família natural, família extensa. E aí nós vamos ter também a família substituta. Nós temos 3 formas de colocação em família substituta pelo ECA. Está lá no artigo 33 e seguintes do ECA, adoção, guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção. São 3 formas de colocação em família extensa. Cada uma dessas formas, né, de colocação tem as suas peculiaridades. A guarda e a tutela, a guarda é a mais tênue delas, mas muitas vezes é o que se tem, né?
por dia, quer dizer, que na adoção nem sempre é fácil, é simples você fazer uma adoção. A tutela, ela envolve o direito de guarda, mais uma administração dos bens, do patrimônio, enfim, da vida, da parte patrimonial da criança e do adolescente, e a adoção, que é a família substituta por excelência. Por quê? Porque nós vamos ter aí a atribuição da condição de filho para o adotado, totalmente, sem nenhum tipo de discriminação. Então, feita a adoção, você não fala mais adoção, passou a ser família natural. Né? Muito bem. Nesse cenário, a prioridade é manter a família natural. Está na Constituição, está no ECA, né? Está no Direito de Família. A prioridade é a mantença da criança e do adolescente junto à sua família natural. A colocação em família substituta, ela é excepcional. É a exceção. Só naquelas situações em que não é possível a criança ficar na família natural. E aí nós vamos ter, na colocação em família substituta, a preferência de colocar com a família extensa. Né? Se um tio, por exemplo, que é família extensa, tem afinidade, pretende adoção, evidentemente vai ter preferência. O avô não pode adotar, é proibido pelo ECA, né? É ascendente. Mas se ele pode ficar com a guarda da criança, é uma boa solução também. Quanto menos você distanciar a criança da onde ela tem vínculos afetivos, melhor. Muito bem. Até aí, então, estamos dando uma base, né? Do direito à convivência familiar. Bom, aí vem um paradoxo, né? Em 2018, faz pouco tempo, no Brasil, 66 mil casos de estupros. Tá? 53% a vítima tinha menos de 13 anos de idade. 13 anos de idade ou menos. Quase a totalidade desses crimes contra essas vítimas menores cometidos no âmbito da família. No âmbito familiar. Temos milhares de adolescentes acolhidos em entidade de atendimento. Quase todos vitimizados no âmbito da sua família, ou por ação ou por omissão. Bebida, né? Álcool, né? Drogas, violência, e aí vai. Né? Quer dizer, esse é o paradoxo. Todo o nosso sistema quer a criança dentro de casa, dentro da família. Mas, infelizmente, para muitas crianças, a casa, a família, não é um ambiente de paz, de proteção. É um inferno, onde ela é estuprada e agredida, e muitas vezes morta. Em 2018, nós tivemos 1.200 feminicídios. Em 2018. 1.200 mulheres mortas porque eram mulheres, pela condição de ser mulher. Fora outros crimes. Então, é um paradoxo, né? Nós vamos ter aí essa violência cometida dentro do âmbito da família, né? Por uma situação que a gente tem que aprofundar, porque também é um diagnóstico que é feito hoje, estatístico, mas não adianta parar no diagnóstico. Então, num local como esse, num momento como esse, nós vamos ter que dar um passo adiante. Né? Porque apresentar o cenário caótico é simples. Né? Mais um dado caótico: 31 casos por dia de boletim, em média, de boletins de ocorrência por estupro de vulnerável no estado de São Paulo. Metade, em torno de metade, tem menos de 5 anos de idade. 5 anos de idade. São 700 casos por mês, mais de 8.000 por ano. E os senhores sabem muito bem que boletim de ocorrência, por uma criança de 5 anos fazer boletim de ocorrência, você não vê uma criança de 5 anos saindo na rua. Então, nós vamos ter uma cifra
uma situação complexa. É uma situação complexa que vai exigir uma atuação também diferenciada e complexa. Eu falo com meus colegas promotores e o promotor criminal, por exemplo, que vem para processar o estuprador, né, e autorizar o aborto legal, caso que nós tivemos aí recente no país, que ganhou uma grande notoriedade, né, ali o processamento por aborto e por estupro e a concessão do direito do aborto legal é o nosso fracasso, né? Eu tenho um amigo médico que coloca bem isso aí, ó, a cirurgia é o fracasso da medicina. Então, como a cirurgia salva? Pois é, mas deveria ter andado, caminhado, deveria parar de comer comida gordurosa, deveria fazer atividade física, parar de fumar, né? Deveria fazer os exames, e não fez nada, não conseguiu fazer, enfim, eu vou para a cirurgia. Processar o estuprador significa que teve estupro. No nosso caso aqui, que nós vimos aí, 4 anos sendo estuprado, dos 6 aos 10 anos. As vítimas, às vezes, passam toda a infância e adolescência, e só na fase adulta, a grande parte dessas vítimas são mulheres, são meninas, que vivem sob ameaça, né? Sob ameaça, inclusive as mães dessas meninas, ameaçadas e impotentes, muitas vezes, ou descrentes daquela situação. Passam toda uma vida sofrendo. E aí você vai ver hoje nas escolas, eu costumo fazer muitos trabalhos aqui na escola, né? Eu acho que promotor da infância tem que estar enfiado na escola, tem que estar misturado com a educação, porque você tem que ver criança e adolescente, onde que elas estão? Estão na escola. E a gente visita as escolas e conversa com as equipes gestoras. O maior problema hoje nas escolas é a saúde mental dos alunos. Os alunos estão com a saúde mental abaladíssima por várias situações. A violência intrafamiliar é uma delas. Violência sexual, física, violência moral, né? A questão da homofobia, muitas vezes dentro de casa, LGBTfobia dentro de casa, machismo, racismo. São situações que estão deixando a nossa adolescência enlouquecida, doente. As meninas e os meninos se automutilam, muito suicídio. As estatísticas de suicídio, automutilação, depressão na infância e na juventude no Brasil são assustadoras. E muito disso vem da falta de amparo. Por que o bullying é tão poderoso hoje em dia? O bullying sempre existiu e sempre foi ruim, sempre vitimizou as pessoas. Mas por que hoje nós estamos batendo recorde de vitimização? Porque a criança volta para casa e ele fica pior do que o bullying da escola. Ela não tem folga, não tem fôlego, não consegue tomar um fôlego, não consegue respirar. Né? Antigamente você tinha um respaldo da sua família, você tinha uma família mais, um pai mais presente, uma mãe mais presente, irmãos, aquilo mais agregado, te fortalecia. Até no sentido, vamos lá, para pegar quem esse cara está falando mal de você. Né? Hoje em dia, a criança se sente órfã de pai vivo. Né? O pai quer ser amigão. Né? Quer ser amigão, só que amigão está cheio na escola. Precisa ter pai mesmo, com autoridade. Não autoritarismo, autoridade. Né? Enfim, esse quadro da família não está fácil. Para enfrentar um quadro de violência intrafamiliar, essa estatística gigantesca de crimes sexuais e de violências físicas, nós precisamos de uma estratégia diferenciada. Não basta a lei penal, não basta a pena, a função preventiva da pena não está se mostrando suficiente. Né? Nem em relação ao criminoso, porque nós não conseguimos chegar nele, a cifra oculta é muito grande, então existe uma dificuldade de alcançar. Outro dia se discutia, mas a pena para o estuprador, que pena que se aplica? Né? Penas altas, penas de castração química, pena não sei do quê. Bom, primeiro tem que identificar o estuprador, porque se não identificar, você não consegue nem discutir que pena vai ser aplicada nele, porque hoje nós temos uma cifra oculta gigantesca. As crianças são estupradas a infância toda, a adolescência toda, e ninguém sabe que elas estão sendo estupradas. Estima-se que 10% a 15% apenas dos fatos são descortinados a autoria, são descobertas a autoria do crime. Bom, então precisa do quê?
de uma estratégia mais envolvente. O estupro, por exemplo, que é uma violência intrafamiliar das piores, né? As agressões, elas não são só um crime. Quando a gente pensa, nós advogados, promotores, juristas, né? Pensamos no estupro, nós pensamos lá no 213, no 217, mas o estupro não é só um tipo penal. O estupro é um fato que tem repercussões na psicologia, na pedagogia, na economia, né? na medicina. E, olha, estamos vendo a discussão dos médicos aí em torno do aborto legal da estuprada, né? As psicólogas que atendem, né, a vítima do estupro, né? Na economia, veja bem, o estuprador geralmente é quem paga a conta. Se no processo penal você não tiver como proteger economicamente a família, todo mundo volta atrás para beneficiar o estuprador. Ou ninguém vai querer fazer prova contra ele, ele paga a conta da luz, da água. Né? A questão da educação, será que a educação não pode fornecer algo mais para a gente? A educação sexual na escola, ensinar a criança a se defender, não ensinar a criança a fazer sexo, mas ensinar a criança a se defender, a saber identificar, opa, pera um pouquinho, isso não pode, vou falar para minha mãe, vou falar para a professora, vou falar para o papai, vou falar, se o titio fiz isso comigo aqui, eu vou falar para o papai. Ela tem que saber. Né? Será que os pais estão fazendo isso? Olha, o que é certo é o seguinte, o que nós estamos fazendo até agora não está dando certo. Acho que não há dúvida disso, porque nós estamos num patamar absurdo de problema. Nós precisamos melhorar nosso quadro de problemas. Então, veja só, aqui, já passando para uma parte propositiva, né? Propositiva, e depois a gente deixa para o debate. Se a gente olha hoje para a nossa norma, para a Constituição Federal, para o ECA e para a Lei 13.341, que é uma lei importante, uma lei que conhecida por criar o depoimento especial, a escuta especial, mas era muito mais do que isso. A lei não é a lei do depoimento especial. Essa lei, eu vou até ler aqui a mensagem da lei lá em cima. A lei estabelece o sistema de garantias de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. A lei 13.431, ela é a lei que cria e estabelece um sistema de garantias de direitos. É muito mais do que apenas o depoimento especial e a escuta especial. E a pista que nos dá essa lei, e o ECA fala muito disso também, e a própria Constituição Federal, é que nós temos que enfrentar essa questão de um modo diferenciado, de um modo também a suprir a incompletude de cada um dos atores. O promotor é absolutamente incompleto para enfrentar uma situação como essa. Assim como o advogado que está por uma parte ou por outra parte, assim como o juiz, assim como o policial, assim como o psicólogo do CREAS, a psicóloga do CREAS, assim como o educador na escola, todos nós somos muito incompletos para enfrentar uma situação como essa. Agora, para suprir essa incompletude, nós precisamos atuar juntos. Nós temos que criar em cada município um sistema de defesa de direitos, uma rede de atendimento. Uma rede de atendimento onde essa incompletude seja vencida, onde a gente possa atuar de um modo multidisciplinar e interdisciplinar, com vários saberes. E aí criar o quê? Ações e programas para, primeiro, prevenir essa violência, depois, identificar essa violência e enfrentá-la. Primeiro, tentar prevenir, para que ela não aconteça. Atuar na educação fortemente. Mas como é que o professor de geografia, de educação física, pode participar disso? Bom, talvez hoje não possa mesmo, né? Mas, depois que ele for capacitado, ou tiver uma formação com profissionais do CREAS, né? Lá do Pérola Byton, psicólogos do Pérola Byton, por exemplo, médicos que atuam nessa área, para identificar as crianças vítimas, ou com sinais de vitimização, talvez os professores da creche
os professores do ensino fundamental possam ser grandes parceiros para tirar a criança daquele sofrimento desgraçado de estar sendo estuprada e não conseguir falar para ninguém. Imagine, nós temos aqui em São José, só no ensino médio, 22 mil alunos do estado. No fundamental, muito mais. E no infantil, muito mais. Nós estamos falando de milhares de pessoas que vão para as escolas todos os dias. Dentre elas estão as crianças e adolescentes vítimas de estupro. Elas vão para a escola todos os dias. E se não for, o professor vai... Opa, terceiro dia que faltou, segundo dia que faltou, ele vai ficar atento, porque tem o conselho tutelar, tem a evasão escolar, tem o contato, vai fazer por que não veio. E quando chegar no terceiro, quarto dia, o olho redobrado em cima. O que aconteceu? Por que não veio? Enfim, é muito importante para enfrentamento dessa violência intrafamiliar, considerando a sua clandestinidade, porque ela acontece dentro de casa, ela não acontece na praça, não acontece na rua, muitas vezes ela vai acontecer dentro de casa. É muito importante que nós tenhamos uma rede de atendimento, uma rede onde os diversos atores possam atuar de modo harmonizado, de modo concatenado, criar programas, ações, fluxos de atendimento. Porque, veja só, o episódio que nós tivemos da criança agora que foi estuprada, aconteceu um estupro e ela ficou grávida e ficou todo mundo que nem barata tonta correndo. Se você tem um fluxo de atendimento, aonde bate essa criança, na rede, você sabe o que tem que ser feito. Olha, aconteceu assim, tem que ser isso. Aconteceu assado, tem que ser isso. Discutir esses fluxos é duro. Aqui a gente vai ter reuniões de rede, são reuniões quentes. E ali o promotor, o juiz, o psicólogo, a professora, o advogado lá da OAB, da comissão da criança, da comissão da mulher, vai sentar, não tem, ali é horizontal. Todo mundo fala, alguém coordena, troca, tal. E eu sou entusiasmado com o Ministério Público como agente de articulação. Eu acho que o promotor tem essa vocação. Ele tem que cumprir essa vocação. Eu acho que é uma vocação dele. Outros podem fazer também, mas ele deve fazer. É um papel do promotor de se articular essa rede. Mas articular da rede, ele é mais um integrante da rede. Ele vai sentar lá, dar sua contribuição e vai ouvir. E aí fechou o fluxo, bom, é o fluxo de Jundiaí, é o fluxo de Caraguá, de São José, de Ubatuba. Pronto, vai funcionar desse jeito. Aqui, quando tiver a criança vítima de estupro, nós vamos ter esse caminho que nós vamos seguir. E aí a gente tem que fazer um outro trabalho, que é a formação da rede. Nós vamos trocar muita informação e fazer, sabe, porque não adianta você ter um monte de órgãos na cidade. As cidades têm seus órgãos. Isso não significa que você tem uma rede de atendimento. Para ter uma rede de atendimento, você tem que colocar esses órgãos trabalhando juntos, sintonizados, harmonizados. Desenvolver fluxos de atendimento, programas, ações de prevenção. Agora, na pandemia, por exemplo, todo esse quadro piorou. Piorou. Por quê? Porque você tem uma convivência mais intensa. O agressor, se o crime acontece dentro de casa, a vítima está presa com o agressor dentro de casa. O agressor não sai de casa mais. Até para avisar a polícia, para fazer a notificação, fica mais difícil. E a rede? Se você tem uma rede que está integrada, rápido, eu vi vários exemplos, várias cidades. Rapidamente, ferramenta, é Zoom, é Teams, enfim, você vai, reunião de rede. Hoje, nós temos, eu estou prestando serviço na corregedoria do Ministério Público. Até brinco que a corregedoria me pegou, né? Me pegou porque eu virei assessor da corregedoria. Calma lá, não estou processado ainda, né? Mas lá na corregedoria, a corregedoria está desenvolvendo um trabalho muito interessante. E foi a doutora Tereza, a nossa atual corregedora, que teve esse mérito de desenvolver essa linha de trabalho. Nas nossas correições, nós fazemos reunião de rede nas comarcas que nós vamos. Então, nós vamos, por exemplo, para Guarujá, fizemos uma reunião de rede. Nela, os promotores de justiça das diversas áreas, porque esse assunto, por exemplo, não é do promotor da infância, é do promotor da infância, da família, do criminal, da violência doméstica, do idoso, da pessoa com deficiência, que é vítima desses crimes também. Então, esse povo se junta,
se articula com as suas redes e apresenta para a corregedoria o que eles estão desenvolvendo junto à comunidade. Os projetos, as ações, os programas. E a corregedoria vai anotar isso aí, vai ver, vai valorizar esse trabalho, porque a gente acredita que o promotor de justiça hoje, ele tem que ser um agente de transformação social. Ele tem que cumprir o artigo 3º da Constituição Federal, que diz que a nossa sociedade tem que ser transformada. Nós temos que erradicar a pobreza, as desigualdades, né? Essa é a missão do Ministério Público. E para você fazer isso sozinho, não dá. Você não é o Batman, né? Não é o Super-Homem. Até o Super-Homem e o Batman hoje tem a Liga, né? Tem os Vingadores. Sozinho, não dá. Tem que juntar com os outros. Então, imagina o promotor lá sozinho. Não vai fazer nada. Vai ficar lá fazendo de sempre. E aí, enxugando gelo. Essa parte antiga a gente continua fazendo e tem que fazer. Mas agora tem uma parte nova. Tem algo novo aí que tem que ser feito. Então, veja só. É só com um trabalho em rede que a cidade pode resolver esse tipo de problema. E eu não digo resolver também, porque seria uma utopia, mas pelo menos minimizar. Nós temos uma situação ridícula. A nossa situação é absurda. As nossas estatísticas são vergonhosas. Não dá para dormir com essa estatística. Se você é promotor, advogado, um estudioso, você tem que falar, puxa vida, não dá. Eu estou estudando aqui, mas a minha sociedade está de ponta cabeça. Eu tenho que fazer que essa coisa da academia, do estudo, vá lá para... É como se você inventasse uma vacina para o coronavírus, para o Covid, fantástica, gênios, inventaram uma vacina lá não sei aonde, só que, infelizmente, não dá para aplicar no povo. É só lá para o laboratório. Então, a gente tem que tirar as coisas nossas das estantes, né? As teses das estantes, e colocar para funcionar, para transformar a sociedade. Porque a gente precisa disso, de transformação social. Se tem uma lei, uma norma que é importante, é a Constituição. E o artigo 3º diz isso. A gente tem que cumprir a Constituição antes de qualquer outra norma. E só com trabalho em rede, articulado. E se você vê que não vai faltar determinação legal para isso, não só a Constituição, mas a própria Lei 13.431 e o próprio ECA, nos impele a esse trabalho em rede. O trabalho, porque só um trabalho multidisciplinar, concatenado, pode fazer frente a essa situação. Eu acho que já deu aí uns 30 minutos de fala, né? Eu procurei começar dando uma base na questão dos direitos da criança e adolescente, que direito é esse? Depois foquei um pouquinho na questão do direito à convivência familiar, que nós estamos falando de violência intrafamiliar, depois da violência e algumas soluções para o enfrentamento da violência. Eu acho que a melhor parte é agora, com as perguntas, com a participação, para a gente poder aprofundar aí, crescer juntos aí nessa questão. Então, muito obrigado por essa primeira parte aqui. Eu vou fechar por aqui e ficar à disposição para as perguntas, para a participação dos nossos ouvintes. Professor Fausto, muito obrigado pela exposição do tema. É um tema muito importante dentro da nossa sociedade, porque os direitos da criança e do adolescente praticamente estão sendo violados, principalmente com crime de estupro dentro do núcleo familiar. E uma das minhas perguntas, eu faço para o professor, qual seria o papel da escola em frente à violência doméstica, não sendo o caso de estupro, mas a violência doméstica dentro da residência e o papel da escola para poder contribuir nessa parte? Então, Diego, eu acho assim, a escola é o local, o local que a criança vai depois da sua casa, né? A gente até brinca que a escola é uma segunda casa, né? Desde que a casa tenha sido a primeira escola, né? Então, a criança ela vai para a escola e lá na escola ela vai apresentar para os seus colegas, para os professores, o que ela aprendeu na primeira escola dela, que é a casa dela. E aí, o primeiro papel da escola é, ao lado da família, ajudar na evolução dessa criança como pessoa humana. Um dos melhores exemplos de educação que nós temos no mundo é na Itália, a educação infantil, em Reggio Emília.
É uma história muito interessante. Começou lá no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e um educador que juntou lá as várias escolas de pensamento sobre educação da época, vendeu os tanques de guerra que estavam jogados lá nos campos da Itália e montaram um sistema educacional próprio. E qual é a marca? E virou um sucesso no mundo inteiro. Qual é a grande marca? É a família e o educador da escola no mesmo patamar de importância, educando a criança. Aqui em São José dos Campos, eu enviei uma recomendação para as escolas para a criação de comitês de gestão democrática em cada escola. Então, cada escola deve ter um comitê de gestão democrática que envolve família, educadores e alunos e adolescentes, crianças e adolescentes. Esse comitê de gestão, ele vai gerir a escola, os diversos debates, vai ter um torneio de futebol, vai ter um programa de questão de alimentação saudável, vamos conversar, vai ter a festa, não sei do que, vai conversar. E quando tem problemas, o comitê se reúne também, você aproxima a família, e aí é a oportunidade de você alcançar essa família, né? E procurar saber do pai, por exemplo, que está com um problema muito sério de desemprego há muito tempo, que está começando a beber, tá? Você começa a conhecer o professor, a equipe gestora, se aproxima, né? Você começa a conhecer a mãe, que também está próxima, está aguentando aquela situação toda, e às vezes sem muita ideia de como sair daquela opressão. E essa proximidade, ela pode trabalhar uma formação, pode trabalhar um encaminhamento desses casos, por exemplo. Então, o Comitê de Gestão Democrática, ele faz, quer dizer, é um promotor ajudando a escola a trazer o pai para dentro da escola. Porque isso já é uma função da escola. Só que ela não consegue, o pai não participa, o conselho de pais, o pai não vai, a mãe não vai, poucos pais que vão. Talvez que a recomendação da promotoria, esse diretor de escola tenha mais força para trazer esse pai. Né? Porque, olha, o promotor está vendo, o promotor está querendo que você venha aqui, eu vou mandar um relatório lá da comissão, vou ver o pai que não está participando, se você vai gostar que você não está vindo, enfim. Né? Então, é um blefe, né? Mas a verdade é que, nesse processo educativo que a escola desenvolve, é muito importante que a família esteja junto. E mais próximo, pode trabalhar, começar da prevenção. Né? Agora, também aquele outro ponto que eu coloquei, Diego, que é você capacitar os educadores e professores para a detecção dos casos de violência. E havendo suspeitas, né, deve comunicar os casos de maus tratos, está no ECA, né, ao Conselho Tutelar, que vai aprofundar a investigação e, se houver mesmo uma situação de violência, vai encaminhar ao Ministério Público. Então, assim, capacitar os professores para essa detecção é uma estratégia interessante. Tá? E um papel bom que a educação pode fazer. Tá? Para te responder assim rapidamente. Perfeito, doutor Fausto, muito obrigado pela resposta. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Alex, que tem uma pergunta muito boa. Opa, vamos lá. Na verdade, doutor Fausto, a minha não seria uma pergunta, né? Seria algumas observações. Eu estou acompanhando aqui a nossa live pelo Face e já tem algumas pessoas se manifestando aqui em relação aos seus comentários, né? Pois não. Inclusive comentários até importantes. Tem uma observação aqui feita pela Mônica Ferreira, né? Uhum. Que ela diz o seguinte: os médicos educadores precisam ser orientados a observar sinais que indiquem qualquer suspeita de crime, principalmente aos menores de 7 anos, né? Essa é a observação da Mônica. E tem uma pessoa aqui que eu não sei se o doutor conhece, como ela acredito que pertence à região aí de São José, é a senhora Fernanda, ela é do Conselho Tutelar de Caraguatatuba. Sei quem é. Poxa vida, eu sou criado em Caraguatatuba. Então, ela fez a seguinte observação. Fernanda. Muito pertinente. Ela falou o seguinte: vejo em meu município um comprometimento grande por parte da educação. Porém, falta algo.
A escola é a porta de entrada para as violências domésticas, intrafamiliar. Acredito que precisamos de estratégias dentro das escolas, em conjunto com a saúde e o conselho dividido em duas partes, pais responsáveis e, de outro lado, ela fala os alunos, né? Então, a observação dela, na verdade, vai muito de encontro a essa questão da gestão democrática que o professor falou aí e se referiu, perfeito? Então, na verdade, a minha eram essas duas observações, e eu teria uma pergunta ao professor com relação à questão da guarda compartilhada, embora não seja algo ligado diretamente à questão do direito penal, seria algo talvez mais voltado para o direito de família. Como é que o professor vê a questão da guarda compartilhada? Ela, de fato, após a existência dela, ela de fato ela acontece, ou, na verdade, essa guarda continua com a figura materna, né? Eu queria ouvir um pouco sobre o professor a respeito disso. Tá certo. Muito boas colocações e boa pergunta, Alex. Sobre a questão da Mônica, né? A Mônica colocou o que a gente falou, né? A questão da suspeita, e a Fernanda também, ela... E só pegando a deixa da Fernanda, antes de ir para a questão da guarda compartilhada, né? Enfatizar que nesse comitê de gestão, né, o elo aqui que a gente tem que fortalecer, agora, nesses 30 anos do ECA, inclusive surgiram várias oportunidades de falar dos 30 anos do ECA, tudo. Acho que me chamam porque eu tenho 32 de MP, né? Então, eu testemunhei desde o primeiro dia do ECA. Eu estava na promotoria da infância quando o ECA entrou em vigor. Era curadoria de menores, e dormi curador de menores, amanheci promotor da infância e juventude. E hoje, nesses 30 anos, talvez o grande caminho que nós temos que perseguir é no sentido do protagonismo da criança e do adolescente para a tutela dos seus direitos. Se você for ver, até no marco da primeira infância, que é uma lei, né, do marco da primeira infância, você tem que ouvir a criança em relação à sua tutela de direitos. Então, em relação à primeira infância, imagina o quanto que um adolescente não deve ser protagonista da defesa dos seus direitos. Eu, aqui em São José dos Campos, nós fizemos um projeto, tem até uma página no Facebook dele, que foi parceria com a Universidade de Direito, a Faculdade de Direito de São José dos Campos, e com o ensino médio do Estado. E nós fomos a todas as escolas de ensino médio de São José dos Campos. Foram 69 visitas, né, durante um ano. E o projeto chama-se Respeitar Legal. A base era o protagonismo. O promotor ia lá, eu ia de motorista da Kombi, né? De motorista, ia lá, apresentava o projeto, e aí os jovens da faculdade falavam com os alunos do ensino médio, os alunos já selecionados, que eram multiplicadores. Você não vai falar com 400 alunos, porque não vira bagunça, né? Você vai falar com representantes de sala, grêmio estudantil, né? E aqueles que querem participar, e serão multiplicadores. Sobre quais temas? Violência intrafamiliar, racismo, machismo, LGBTfobia, ou seja, é o dedo na ferida. E você não imagina que beleza que foi isso. Olha, debates de um grau de profundidade, porque são eles que vivem isso no dia a dia. Você não pode desprezar o conhecimento que eles têm da vida deles e as soluções que eles mesmos podem encontrar. Aquela situação, por exemplo, Diego e Alex, dois amigos, né? O Diego está prestes a fazer uma grande besteira na vida dele. Tem 14 anos de idade. Tudo bem, o pai vai falar para ele não fazer, a mãe vai falar, o professor vai falar, o promotor vai falar, mas se o Alex, que tem 14 anos de idade, é amigo do Diego, falar, Diego, não faça isso, você vai ser o melhor conselheiro para o Diego. Você vai encontrar a palavra certa, a linguagem certa, vai estar com ele no momento que a coisa vai acontecer. Você é o protagonista do fato. Você é titular de direitos,
adolescente, o titular de direito, não é à toa, ninguém dá nada de graça. É porque ele tem utilidade para a sociedade, já, não no futuro. Não para ser um adulto bom no futuro, é para ser um jovem bom já. Então, assim, só para pegar a deixa da palavra da Fernanda, lá de Caraguá, só podia ser de Caraguá, uma cidade maravilhosa, mesmo para ver uma pergunta boa dessa, uma manifestação boa dessa. Mas, enfim, para a gente tentar, nesses programas e ações e projetos, envolver o adolescente. A criança e o adolescente. Dentro daquela condição peculiar, lógico que tem coisas que uma criança não pode fazer, mas que um adolescente pode fazer. Agora, em relação à guarda compartilhada, Alex, veja, é até curioso, né? Porque aí eu sei mais de teoria do que de prática. Porque na infância, a coisa está muito desgraçada. Eu não tenho nem pai nem mãe mais. Né? Isso é coisa da vara da família. Né? Quando a gente brinca, que quando a situação está ruim, vai para o fórum. Quando desgraçou de vez, vai para a vara da infância. Né? E ainda está mais ou menos, vai para a vara da família. Agora, quando acabou de vez, aí vai para a vara da infância. Então, assim, mas o que a gente vê, né, do dia a dia, assim, do pouco que a gente milita na área da família também, né, é que essa guarda compartilhada, ela é a realidade hoje em dia. Ela é um jeito de você deixar a coisa mais flexível, mais fluida. E aquela coisa, o direito bom é o direito do varejo, não é do atacado. Né? O casal, ele tem a sua marca, a sua peculiaridade. Então, dentro daquela sua peculiaridade, encontrar a melhor forma de ambos continuarem responsáveis pelo filho, desde que tenha condições, lógico. Se você tem um pai que é um estuprador, ele vai ficar longe do filho. Mas se o pai e a mãe tiveram seus problemas de casal, se separaram, enfim, mas reúnem ainda condições para uma boa maternidade, boa paternidade, é um desafio. E aí eu acho que a figura do advogado é a mais importante, né? Porque a melhor sentença que ele vai dar é o casal. Né? Ele vai chegar e falar, eu quero assim, nós queremos assim. Que se tiver que o promotor encontrar uma saída, o juiz encontrar uma saída, nós somos mais distantes. Né? O advogado aí, ou os dois advogados, ou um só, se estiver fazendo, vai ser a melhor solução que vai ser apresentada, que vem com a vontade das partes. E a guarda compartilhada, a virtude que eu acho, Alex, é que ela flexibiliza mais. Ela não engessa tanto. Porque, veja, no tempo da guarda e da visita, era aquela coisa, né? Você tinha visita, regulava Natal, Ano Novo, que hora pegava, que hora não pegava. Fica tudo muito... E tem que ser feito assim, né? Bem rígido. Com a guarda compartilhada, você tem também essa divisão, mas existe uma maior fluidez nessa repartição de responsabilidades. Né? De fato, a mãe acaba tendo mais encargos, conforme a idade da criança, principalmente quando a criança é mais nova. Menina, mais nova, a mãe acaba assumindo mais. Mas as mulheres aí, quer dizer, é uma carga de responsabilidade que, infelizmente, até pelo sistema patriarcal, né, indevido que nós temos aqui no Brasil, acaba sobrando para a mulher. Né? Isso não é correto, porque a mulher também tem os seus anseios profissionais, também tem a sua vida profissional, tem que correr atrás, né, das suas coisas. O certo é que a divisão fosse bem equânime, mas, infelizmente, por ranço até dessa sociedade patriarcal que nós vivemos, a gente tem essa coisa da mulher que trabalha menos ou que não trabalha e que aí tem mais tempo e acaba sobrando mais para ela. Né? Perfeito, professor Fausto. Obrigado aí pelas suas considerações. A gente aqui sempre aprendendo um pouco mais. Né? Eu também. Doutora Sheila, é consigo agora aí. Obrigada. Doutor Fausto, em abril agora, a ONU ela emitiu uma notificação do número de violências que aumentaram, principalmente agora até na pandemia. Sim. Esses casos, né, que estão tendo e que já vinham também acontecendo, na sua opinião, ela é mais assim uma questão cultural ou ela é alguma coisa mais engessada, de uma dificuldade, por exemplo, identificar o agressor, de conseguir estar fazendo uma denúncia? E também como que a vítima ou alguma pessoa que saiba, pessoas que estão sendo violentadas ou agredidas, podem estar fazendo esse relato às autoridades? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso, viu, Sheila? Um pouco de tudo isso. Existe, sim, uma cultura do estupro, né? Isso os antropólogos, sociólogos apontam isso com muita clareza, psicólogos também que atuam nessa área.
fruto dessa sociedade patriarcal, né, a maior parte das vítimas são meninas, mulheres, né? Então, a mulher ela é muito objetivizada. Você vê que o crime de estupro ele não está tão ligado à questão da sexualidade. Está mais ligado a uma questão de poder, né? De quem manda e de quem obedece, ou de quem acha que deve mandar, né? Então, essa relação do homem dominador e da mulher dominada, da sociedade patriarcal, ela cria, sim, uma cultura do estupro, e isso muito forte no Brasil, né? Esses crimes de violência sexual contra a criança tem no mundo inteiro, mas nós estamos no Brasil, né? Aqui, vamos investigar nossas causas aqui. Aqui, pode-se dizer que esse é um componente fortíssimo desse crime. É uma questão cultural, não é por acaso, né? Nós vivemos essa opressão. Veja, a mulher, até na década de 60, quando ela se casava, ela se tornava relativamente capaz. Ela passava a ser representada pelo marido. É uma coisa absurda. A pessoa tem uma lei para autorizar a mulher a frequentar a universidade, né? O direito a voto, né? Agora, tem uma série muito interessante que eu estou assistindo, inclusive. Vou indicar aqui, né? Não vou dar nenhum spoiler para não estragar, mas chama Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda. Aí, assim, retratada anos 50, anos 60, série brasileira, e fala muito da música, da bossa nova, do Rio de Janeiro, mas ali você tem uma visão muito clara do machismo, né? Dessa sociedade patriarcal, do racismo, né? Então, com certeza, esses índices vergonhosos que nós temos vêm daí, dessa formação cultural. Agora, para que essas denúncias cheguem ao poder da autoridade, né? Falando assim muito praticamente, hoje nós temos o Disque 100, né? O Disque 100 é um ótimo caminho. É um ótimo caminho. Tem os telefones da polícia, que podem ser utilizados também, né? A polícia continua em trabalho presencial, o CREAS continua em trabalho presencial, os conselhos tutelares em trabalho presencial. Hoje a justiça começa a voltar também, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, enfim. O Disque 100, ele vem para a mesa do promotor. Ele não precisa se identificar, a pessoa não precisa se identificar, 181 também, né? Enfim, existem canais telefônicos aí que a pessoa pode procurar na internet e tal, que pode fazer comunicação. É um bom caminho, né? E procurar a polícia também, ligar para a polícia, conselho tutelar da sua cidade, são meios de você fazer vazar. E é importante o seguinte, na dúvida, informa. Aí a autoridade vai investigar, né? Ninguém vai condenar ninguém sem prova, né? Nem expor ninguém sem prova. Mas, na dúvida, a pessoa do povo, ela informa a autoridade. E a autoridade vai fazer investigação para saber se está acontecendo ou não. Tá? Muito obrigada. Imagina. Eu passo a palavra agora para o Dr. Pieroni. Fausto, prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer. Quando nós criamos aí a ideia desse grupo de estudos, né, era para fomentar assim, as mais variadas áreas do direito, e hoje é um prazer realmente muito grande a gente estar falando sobre essa parte de infância e juventude, né, que ainda mais com essa questão de pandemia, né, é uma questão, né, do dia a dia, né, infelizmente falando, é do dia a dia, né, esses problemas da vulnerabilidade dos adolescentes, das crianças, né, que realmente nós não estamos cuidando bem, né, infelizmente, volto a dizer, né. Mas, doutor, é o seguinte, nós estamos vendo aí, de vez em quando, tem umas alterações no ECA. Em 2019, parece que teve uma última mudança aí, mas parece que mais um maquiado, né, do que realmente uma mudança, né? Embora tenha leis esparsas, tal, que estão saindo né, quase todo momento. Mas o que o senhor acha? O senhor acha que tem que atualizar melhor esse ECA? Ou esses 30 anos que ele já está em vigor são suficientes e que ele tem que ser mantida essa linha dele? Então, doutor Roberto, ótima pergunta, até me propicia a falar algo muito importante que eu não falei na minha fala inicial. Quer dizer, o ECA, quando ele foi editado, ele foi editado num cenário de confronto muito grande
com a legislação anterior que nós tínhamos, Código de Menores, que era uma doutrina chamada doutrina da situação irregular. Uma doutrina muito diferente da doutrina da proteção integral. E esse fruto, e tudo disso se seguiu à Constituição Federal de 88. Na verdade, a grande batalha foi na Constituição, que absorveu a proteção integral. E aí, de certo modo, já botou uma pá de cal em cima do Código de Menores. Precisava da nova lei para revogar expressamente, enfim, começar a regulamentar a proteção integral. Mas nessa mudança, há uma negociação, que faz parte do regime democrático, né? O debate e tal, das ideias. Né? Então, muita coisa aprovada pelo ECA no começo foi aprovada ou de afogadilho, ou com um pouco de ranço ainda do Código de Menores antigo, com esse viés mais protetivo, mais paternalista. Não veio a íntegra da proteção integral, vamos dizer assim, como se gostaria que fosse. Aprovou, sim, transformou completamente o cenário, mas ficou umas coisinhas para trás. Além disso, são 30 anos, a sociedade muda, né? Vamos lembrar que a gente não tinha celular, não tinha internet, né? Era uma coisa, eu substituto, peguei uns inquéritos para fazer em casa, né? Lá no Ford Campinas, e fui levar para minha casa para fazer, e quando eu cheguei em casa, me avisaram que tinha esquecido não sei o que no fórum. Eu tinha que voltar 100 quilômetros, né? Eu estava em São José dos Campos na época, porque não tinha celular, era outro mundo. A juventude hoje nem imagina o que é aquilo lá. Né? Nós não tínhamos internet, não tinha... E era bom demais, né? Bom, só que ao longo desse tempo todo, a criminalidade, a lesão de direito, o perfil do direito mudou muito. O ECA teve aproximadamente 31 mudanças ao longo desses 30 anos. Mais de uma mudança por ano, portanto, né? Ou pelo menos uma mudança por ano. Algumas mudanças, como o senhor disse, é um maquiato, né? Mas algumas mudanças profundas. Por exemplo, em 2009, né, a Lei 12.010, que deu um perfil novo para a adoção, poder familiar, era poder, né, que mudou completamente o sistema de adoção. Nós tivemos o marco da primeira infância, a lei do SINASE em relação ao ato infracional, são leis muito importantes. E agora, recentemente, mudanças importantes também, né, em relação ao próprio poder familiar. A questão da entrega do filho para adoção, né, foi regulamentado recentemente. E ainda precisando ser entendido bem como funciona isso no cenário, né? Que é uma mãe que vai até o fórum, entrega a criança, diz que quer entregar a criança para adoção, ela tem que ser assistida psicologicamente, socialmente e juridicamente, e uma vez entrega essa criança, se ela não aponta o genitor, diz a lei, agora o ECA, né, que é extinto o poder familiar. Né? Quer dizer, algo que eu não sei nem se eu concordo muito com isso, porque o que acontece? É uma certa renúncia ao poder familiar. Aí o poder familiar é renunciável, é o munus, né? Então, eu até brinco com meus alunos, vou renunciar ao IPTU também, IPVA, vou renunciar a essas coisas. Né? Vou renunciar ao poder familiar, porque na adoção, quando a mãe concorda com a adoção, pelo sistema normal do ECA, ela não está renunciando ao poder familiar, ela está concordando com a adoção. Se a adoção for bem sucedida, lá na sentença, e aí a criança já tem um pai novo, a mãe nova, aí a adoção extingue o poder familiar. Mas enquanto isso não acontece, os pais são responsáveis ainda. Nesse sistema atual, quando a mãe entrega o filho, não aponta o genitor, né, e ela foi assistida e tal, extingue o poder familiar. O juiz extingue. Né? Ela, de certo modo, ela entrega o poder familiar ali. E aí vai se colocar a criança para adoção. E se a adoção não der certo? E sei lá. Né? Mas é um bebezinho. É um bebezinho, mas infelizmente os casais querem bebezinhos íntegros, são, né? sem doença. Tem síndromes que vão se manifestar meses depois. Manifesta uma síndrome, é uma doença crônica, talvez de extrema gravidade, ninguém quer adotar essa criança mais, a criança teve o poder familiar extinto. Eu não sei, tem que ter muita prudência na aplicação desse instituto aqui. As mudanças, de modo geral, são boas no ECA, são boas. Mesmo essa mudança, no conjunto, ela foi boa, só tem que ter um cuidado na hora
de aplicar para não se cometer o desatino aí de deixar a criança descortinada. Na questão do acolhimento institucional também, a mudança foi muito boa, as medidas de proteção, né? Hoje não é mais abrigo, é acolhimento, mas além do nome, há toda uma sistemática, né? O acolhimento é feito por uma ação judicial, a mãe ela é citada da ação, né? Porque o acolhimento, na verdade, ele acaba pressupondo que a criança vai sair da casa dela e vai para uma entidade, então é um afastamento da casa. Então, como é que você vai fazer um afastamento desse sem um contraditório? Né? Tirar uma criança de uma família sem um contraditório. Então, tem que ter, isso foi tudo sendo aperfeiçoado com o ECA, com o tempo. Então, de modo geral, e a mudança deve continuar acontecendo ao longo do tempo, né? É aquela coisa histórica, né? Que vai mudando a sociedade e a lei vai chegando. O importante nessas mudanças é que não se abandone o vetor da proteção integral. Os vetores, os princípios. Proteção integral, prioridade absoluta, condição peculiar. Quer dizer, esse microsistema criado com o Estatuto do Adolescente, ele tem princípios próprios. Que essas alterações não violem esses princípios. E aí faz parte, está valendo. Perfeito, perfeito, doutor. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Eu não atuo muito na área de infância, né? Mas advogado... Quem sabe agora não se anima. Precisamos de advogado aqui na área da infância. Já está dando ideia aqui até de fazer alguns projetos aí, conversar com a promotoria daqui. Ótimo. A doutora Ana Beatriz, excelente promotora. Excelente promotora. Isso mesmo, bacana, viu? Ainda mais que o senhor já deu até umas sugestões de alguns projetos aí de São José dos Campos, né? Sim. Talvez aqui para Jundiaí também seria interessante. Vamos conversar aqui entre nós no nosso grupo, nós vamos ver. Doutor Roberto, a vida é a arte do encontro, né? Já diz Vinícius de Moraes. Então, quem sabe dos encontros não surgem ideias e ideias transformam as coisas lá fora, né? Verdade. E seguindo aquela máxima de Gandhi, né? Quer um mundo transformado? Seja a transformação, né? Então, tem que atuar, né? Não podemos nos omitir, né? Muito bom. Mas tá ótimo. Alex, é com você aí, Sheila, Diego, aí vocês que tocam aí. Professor Fausto, gostaria de agradecer pela resposta dada, porque realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, com seus 30 anos, ele precisa de mais alterações, né? Apesar que a gente vê que muitos direitos das crianças são violados. E, inclusive, eu gostaria de ressaltar que eu faço parte de uma comissão da criança e do adolescente na OAB de Jundiaí. Eu tenho a vice-presidência e a gente sempre está acompanhando alguns casos onde há violação dos direitos da criança, né? O ECA ele completou 30 anos no dia 13 de julho e o foco principal foi na questão da prioridade absoluta. E, inclusive, os direitos que são elencados no artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da sociedade, é dever nosso, né, contribuir com todos esses direitos inerentes à criança e adolescente. Então, eu vejo que tem muito a melhorar, mas só de ter a mudança 30 anos atrás já teve uma evolução. E, consequentemente, 2 semanas atrás eu fiz uma live com a doutora Ana Beatriz, foi bem solícita ao convite. Nós falamos sobre a aplicação do ECA para adolescentes, né, sobre direitos, deveres e a questão na pandemia. Então, eu vejo que é muito importante essas questões sobre os direitos, né, e a violência intrafamiliar é uma das pontas do iceberg que a gente tem que buscar as melhorias. E, consequentemente, doutor Fausto, eu agradeço imensamente pela disponibilidade de ter aceitado o convite da nossa live. Tem uma das frases que a gente vê que a gratidão faz parte a memória da nossa emoção, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite aceito por realizar a live. Eu que agradeço, viu? Agradeço o Diego, agora, suas palavras, a Sheila, que fez o primeiro contato, né, convidando. Para mim é uma grande oportunidade, eu só não faço, agora que a gente tem os instrumentos, as ferramentas, fica até mais fácil.
quando a gente tem que se locomover, às vezes acaba não sendo possível. Mas agora, nesse mecanismo eu tenho me esforçado bastante para participar. Primeiro porque a gente aprende também, a gente tem que estudar também para apresentar, precisa refletir de novo sobre os temas, acha uma solução nova e conhece pessoas também. E se eu pude, de alguma forma, deixar uma ideia para alguém, para contribuir, que mude a sua realidade, que mude, se transforme a sua... e chegue isso lá para a criança e para o adolescente, então aí a festa está completa, a minha alegria está completa. Espero que tenha conseguido aí, pelo menos, satisfazer esses interesses aí e ter acrescentado alguma coisinha para que os colegas possam aí desenvolver e frutificar muito mais. Muito obrigado pelo convite. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Alex para fazer os agradecimentos. Perfeito. Doutor Fausto, só para demonstrar aqui que o doutor Fausto tem muitos seguidores, ouviu? A nossa página aqui no Face aqui teve 356 pessoas alcançadas. Olha, que bacana, puxa vida. Teve vários comentários. Eu vou aproveitar aqui o ensejo e fazer também para... Eu sei que nem todos a gente vai conseguir, na verdade, comentar, mas tem aqui a Rhodes, da Igreja Metodista, né? Ela é capelã. Ela também comenta acerca da mediação, que antes tinha um mediador nas escolas e tal. Tem outras pessoas também aqui comentando, mas pelo adiantar da hora, a gente acaba tendo que encerrar e, de certa forma, até um tanto quanto triste, que a gente gostaria de estar mais à disposição aqui e também poder usufruir dessa sua experiência, né? No ambiente aí da criança e do adolescente. Mas, assim, eu vou passar aqui só a palavra para o meu colega Alex Abate, fazer as considerações finais, depois eu vou devolver para a Sheila, e, ao final, o professor encerra. Pode ser? Pode ser. Tá ótimo. Alex, pode falar aí, meu xará Alex Abate. Doutor Fausto, doutor, queria agradecer em nome do grupo. Era isso que eu ia comentar sobre as pessoas que nós atingimos hoje. Foi uma live um tema muito gostoso, muito elucidador, de eu aprender muito. Temos aqui, queria agradecer em nome do grupo de estudos, as pessoas que estão aqui comentando, a senhora Fernanda, a senhora Rod, que são, como o doutor Alex já comentou, são seguidoras, participaram bastante aqui pelo Facebook. Temos também a senhora Mônica, doutor aqui, a senhora Mônica, o doutor Firmino também fez comentários aqui na nossa página. Então, agradecer o alcance que o senhor conseguiu com esse tema maravilhoso. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Doutora Sheila. Doutor Fausto, obrigada pela excelente palestra. É um tema um pouco chato, né? Triste da gente tocar, né? De falar sobre a violência, mas é um tema que tem que ser divulgado e a gente tem que passar ele para frente e trazer conhecimento e informações. Obrigada mesmo por ter aceito o convite do grupo e por ter me atendido tão prontamente. Olha, eu que agradeço. Então, já posso fazer as considerações finais, Alex? Pode. Alex é nosso chefe aqui. Né? Então, mas eu agradeço mais uma vez o convite. Como você falou, Sheila, é um tema espinhoso, né? Um tema ruim de tratar, né? Mas a gente precisa, né? A gente precisa tratar, porque ruim é quem está passando por isso, quem está sendo vítima dessa situação e sem fala, sem voz, né? E a gente precisa falar por eles, né? Falar por eles. E usar a nossa área aí do direito, a nossa ciência, o nosso estudo para a defesa dessas pessoas aí vulneráveis e que são incapazes de sozinhas se defenderem, né? Então, eu agradeço muito o convite, doutor Alex Cavalcante, doutor Alex Abad, doutor Diego, doutor Roberto, doutora Sheila, doutor Michael, né?
todos, e foi um prazer estarmos juntos. A todos aqueles que estão participando também na página, que estão seguindo, aos amigos lá, eu não sei quem está, porque eu não estou vendo aqui o Face, né? Vocês estão me passando. Então, um abraço a todos, né? E que a gente continue junto aí, vão surgir outras oportunidades, né? E quem sabe aí os doutores também não vêm aqui para São José para participar com a gente aqui também, né? Parabéns pela iniciativa do grupo de estudos. Eu acho que isso mostra o quanto que Jundiaí, aí, os advogados estão empenhados em prestar o melhor serviço à sociedade. Que sorte aí do Rafael e da Ana Beatriz e dos outros colegas, né? E aqui em São José também nós temos uma parceria muito forte com os advogados com a OAB. Eu vivo lá, meu pai era advogado, morreu como juiz do Tribunal de Ética, né? No exercício foi presidente da OAB em Caraguá 2 vezes. Enfim, eu tenho minha irmã advogada, eu tenho um apreço muito grande pela advocacia, e aqui a demonstração que vocês aí são muito importantes para essa tarefa de transformar realmente a sociedade brasileira e cumprir esse mandamento constitucional. Muito obrigado e estou à disposição para outras oportunidades, e vamos tocar o barco. Saúde para todos vocês, uma ótima semana, e que Deus nos ajude aí, nos ilumine, né? Quem sabe a gente possa reeditar o ano que vem presencial, né? Aí dá para tomar um café, né? Dá para ter um bolinho, dá para sair para jantar, comer uma pizza. Agora não tem jeito, né? Tá certo. Verdade, professor. Tchau a todos aí. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Um abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.